Bom, eu- Nós somos o pode. grupo, nós somos o grupo de eletromagnetismo. Aqui é a nossa apresentação do experimento 4, que é o motor DC e o gerador por indução. Os alunos são eu, Leonardo Augusto, tem o Leandro Cândido, o Igor Brandão e o João Francisco. Nosso professor Gerardo Idobro, e a gente é da turma da sexta-feira. Bom, vou começar falando dos objetivos, né? Nosso sistema. Eu diria que a nossa meta, né? Nosso grande objetivo era construir um sistema acoplado, onde um motor DC aciona um gerador para alimentar um LED de 2 faces. Com isso, a gente pode chegar a algumas conclusões, inclusive. A gente pode acabar, na prática, demonstrando e visualizando a lei de Faraday, que relaciona a força eletromotriz com a derivada temporal do fluxo, né? A gente pode validar a conversão eletromecânica, né? A conservação de energia, e é uma operação com fontes abaixo de 9 volts, né? Fica essa limitação aí. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha, beleza. Base teórica. A gente tem aqui algumas bases que a gente traz lá da teoria para nos ajudar, né, na prática. A lei de Faraday, como eu mencionei antes, né, que a variação do fluxo magnético induz uma força eletromotriz no circuito. Força de Lorentz, que a gente relaciona a força eletromagnética com o campo magnético, é a força sobre o condutor, com corrente em um certo campo, né. Essa força ela é dada pela fórmula que está ali abaixo, que é a corrente, vezes o produto vetorial do comprimento do nosso fiozinho, né, com o campo magnético B. E a gente tem por último a lei de Lenz, né? Muita gente, inclusive, menciona a lei de. Não tô lembrado agora se é Faraday-Lenz ou Lenz-Faraday, né? Mas ela é relacionada ao sentido da corrente induzida. Ela vai sempre se opor à variação de fluxo. É por isso que a gente tem aquele sinalzinho de menos lá na lei de Faraday. E essa é a base teórica que a gente precisa. Vamos para o próximo slide. Fluxo magnético. Eu mencionei lá atrás, mas o que diabos é isso, né? Para que a gente tem isso? Aqui, infelizmente, a imagem que a gente deu um pouco errado, mas está tranquilo, não vou preferir, mas por questões estéticas. O fluxo magnético ele mede o campo que atravessa a área da espira. Isso está relacionado a como? Bom, quando a gente tem um motorzinho girando, né? A área vai ficar variando. Enfim, o fluxo magnético, então, a gente vai dizer que ele mede o campo que atravessa a área da espira. Ele é dado pela seguinte fórmula, né? Pelo produto A. Produto escalar, né? Que vem aí, que é o campo magnético vezes a área vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses dois vetores, né? Que a gente pode ver como produto escalar. A rotação do eixo, como eu falei, altera esse ângulo θ, produzindo uma força eletromotriz senoidal contínua. A gente pode averiguar isso, inclusive, nas simulações individuais no Maxwell. E é isso. Obrigado. Tudo bem. Da mecânica elétrica, a gente tem um motor elétrico, que a gente tem a eletricidade vindo para o meio elétrico para o meio mecânico, que ele utiliza um comutador para manter o torque constante nas 3 bobinas. O gerador, que é já mecânica para elétrica, que a gente utiliza ímãs giratórios que induzem corrente CA nas bobinas fixas. E a gente tem acoplamento, a energia mecânica do motor e a entrada para a geração elétrica. Tudo bem. De materiais de alta performance, a gente pode citar os ímãs de neodímio, que eles possuem uma alta densidade de energia magnética e elas são essenciais para o limite de 10 cm/7 do protótipo no qual a gente foi desenvolver.
Já de um resumo matemático das grandezas e das equações que nós temos, a gente pode citar a Fem do pico para o gerador, que aí a gente tem a sua equação da velocidade angular, da corrente do motor e do torque do motor. Em relação à montagem experimental, o motor, você vai usar 3 bobinas defasadas com eixo balanceado no computador de contato. No gerador, você vai usar 2 bobinas captadoras posicionadas no fluxo dos ímãs. E na carga, uma conexão direta ao LED de 2 watts para teste de potência útil, como está mostrado na figura aí, a todos esses componentes. Pode passar. E dá para ver aqui um comparativo sobre tensão e versus a rotação, né? No teórico, a gente tem uma tensão gerada, uma tensão de 1,5 volts, e o que foi medido foi 1,2 volts, e já em relação a RPM máximo, né, no teórico o RPM é maior que o teórico da tensão, né, o RPM é maior do que o medido, que é um pouco menor, né, dá para perceber. E pode passar. E o que limita a eficiência, né? Basicamente a gente tem 4 componentes, 4 variáveis que limitam a eficiência, sendo uma delas o efeito Joule, que é o aquecimento nas bobinas, o atrito mecânico, que é as perdas nos mancais e escovas, a relutância, que é a ausência do núcleo ferromagnético, núcleo de ar, e as fugas de fluxo, que são um campo magnético não uniforme. Todos esses componentes contribuem para limitar a eficiência do motor gerador elétrico. Como é que eu fico agora nos A gente pode conversar sobre, falando que aí do nosso fórum de discussão. Vamos lá. O nosso modelo inicial, como exigido pelo roteiro, eram 4 bobinas, e a gente tinha como auxílio para fazer essas bobinas cola, fita isolante, fita crepe, né, normalmente isolante, uma garrafa de refrigerante, e era isso basicamente. A gente teve que desenvolver a partir disso para fazer o nosso motorzinho. A princípio, como a distância das espiras não estavam, os ímãs não estavam sendo gerados nessas espiras. A gente foi remodelando isso, e uma das primeiras ideias é diminuir o comprimento dessa nossa garrafa, né? Sim, no começo a gente pensou em utilizar uma pitula para poder fazer com as 4 bobinas, só que aí a gente viu que a gente estava tendo problemas em relação ao tamanho das bobinas e das espiras. Nós abandonamos esse modelo e fomos para já um modelo que a gente pegava discos de papelão. A gente pegou 8 na primeira, juntou, fez as bobinas menores, só que a gente não conseguiu ter muito resultado. Nós tentamos várias vezes, mas ainda não deu. O sucesso que a gente teve foi quando a gente pegou, a gente recortou esses discos de papelão maiores, e aí a gente fez uma bobina maior utilizando mais voltas. E uma das principais coisas que a gente teve que colocar foi justamente fazer o ajuste do computador para poder a gente conseguir ter uma corrente contínua e que ela fosse alternada entre as bobinas a fim de gerar o fluxo eletromagnético para poder fazer o giro do motor.
E isso teve uma diferença muito grande, que foi quando a gente pegou em relação aos eixos, geometria, a gente conseguiu fazer o trabalho, porque senão a gente ficava enrolando muito e a gente não conseguiu passar para frente. Você quer falar alguma coisa, João? É, é uma luta constante, né? Assim como o Leonardo falou, a gente foram, acho que no total foram 3 ou 4, né? O primeiro, assim, que ganhou o coração do pessoal foi o Pitulinha, mas acabou não dando certo. Muito por conta da largura dele, né? A gente não conseguia, por ele ser muito largo, a gente não conseguia aproveitar muito o que a gente tinha de fio de cobre, né? Foram bobinas muito, com muitas poucas voltas, né? E por isso que a gente desistiu dessa ideia. A segunda, a gente pensou justamente em fazer algo menor, para aproveitar o que a gente tinha de fio de cobre, que era pouco no começo, né? E a gente tentou fazer bem pequenininho para poder aproveitar em mais voltas, mas também esbarramos em outros problemas, alguns, creio, até mecânicos, né? É interessante dizer que o problema também não foi só o motor. Por exemplo, se a gente quisesse fazer o suportezinho para ver ele girando, né? O que a gente tinha em mãos eram com buracos muito grandes. Então, por exemplo, o Igor deu a sugestão lá de recortar papelão, né? Para deixar o furinho onde passava o nosso palito, o eixo de rotação do motor, mais encaixado para que ele rotacionasse, mas sem aquele risco de ficar transladando na horizontal, né? Para a gente realmente focar na rotação. Aí esse segundo protótipo não deu certo, né? Aí o Leonardo falou que o terceiro deu certo. Mas eu diria que nem foi só o motor, foi o motor e todo o resto, né? Até o suportezinho para a gente testar ele, a gente teve que desenrolar algo ali, porque estava complicado, mas que bom que deu certo no final. Foi gratificante ver ele tirando ali no final. Quer dizer algo, Leandro? Que foi um projeto um tanto complicado, né? Teve na, na elaboração precisou de vários modelos para fazer, né? A gente fez o primeiro lá, o Pitulinha, mas Pitulinha, em virtude da sua geometria, de como, como é feito e tal, e não deu muito certo. A gente tentou fazer de outras formas, né? Fazendo um menor, mas com certa separação e tal, um menor. E esse também não deu muito certo, o segundo não deu muito certo, mas o terceiro a gente conseguiu fazendo é, fazendo algumas alterações no projeto, né? No materiais e outras coisas. Beleza. Bem, na conclusão, o sistema motor-gerador validou com sucesso a indução eletromagnética e atingiu a potência suficiente para Conclusão: o acionamento da sistema carga motor Tá proposta. mutado, gerador. tá mutado. Oi? É que eu acho que o Leonardo tá falando, mas ele tá. Você tava mutado. É, Leonardo. Aí você Pode falar, Leandro. Pode falar. Se o Igor quiser falar. Não, pode falar. Beleza. Na conclusão, o sistema motor-gerador validou com sucesso a indução eletromagnética e atingiu a potência suficiente para acionamento da carga proposta e consolidação dos conceitos do campo e fluxo eletromagnético. Dos bancos de imagens que a gente utilizou são esses aqui, como a bibliografia, a gente utilizou referências do experimento, algumas outras experiências dos vídeos, no qual também foram disponibilizados pelo professor. Agora fique com os vídeos do motor e também da nossa simulação. Cara, ele girou sozinho, você viu? Legal. Aqui, eu acho que assim. Vai, não precisa nem dar. Vai, pode ir. Não precisa. Você já tá girando ele sozinho, ó. Não, não, rapaz. Isso, Caraca, que massa. Nem precisa. Nem precisou. é legal.
este vídeo referente à tarefa número 2 do módulo 4, a simulação de motor síncrono no módulo RMXPRT do ANSYS Electronics Student Desktop. Então, a gente tem como objetivo, antes de tudo, o nosso grupo é formado pelo Leonardo Augusto, Leandro Cândido, João Francisco e eu, Igor Brandão. O objetivo do trabalho é modelar e simular uma máquina síncrona de velocidade ajustável, com ímãs permanentes, avaliando 3 frentes: a geometria do estado e do rotor, o material magnético utilizado e o desempenho da máquina sob condições de carga de potência constantes. Vale explicar o fenômeno físico por trás do motor. O estator tem 12 ranhuras, alimentadas por um rolamento trifásico, ligadas em estrela. Essa alimentação trifásica gera um campo magnético girante dentro do motor. O rotor, por sua vez, tem ímãs permanentes fixados nele. Como esses ímãs são atraídos pelo campo girante do estator, o rotor é arrastado e passa a girar em sincronismo com esse campo. Por isso, o nome máquina síncrona. O número de polos do rotor, que nesse caso vão ser 14, determina a relação entre a frequência elétrica de alimentação e a velocidade mecânica de rotação do eixo. O material do ímã importa porque precisa manter a magnetização mesmo em alta rotação. Vai ser usado um material customizado aqui, conforme especificado, com uma coercividade elevada, em torno de 1.115 kA por metro. Justamente para não desmagnetizar durante a operação. Simulador, então, a gente vai criar um novo projeto seguindo as instruções do professor, os nomes dos integrantes do projeto, então, Leandro Augusto e os 2 últimos dígitos da matrícula de cada um. Leonardo Augusto, Leandro Cândido, João Francisco e eu. Isso pronto, a gente vem uma solução de RMX PRT. E a gente vai escolher máquina de velocidade ajustável síncrona. Isso feito, a gente precisa configurar a máquina. O próprio simulador já adiciona os componentes para a gente só tem que ir ajustando isso daqui. Esses parâmetros foram pré-definidos pelo professor no vídeo que foi dado como referência. A perda por atrito vai ser 24. A referência de velocidade é 13.300 rotações por minuto. E deixa eu ver aqui mais. Aqui já está certo, mas só para mostrar, a gente não está usando o clássico ponte. Então, a gente está indo para a solução estrela. Ok. Aplicar. Depois
Depois disso a gente vai trabalhar no circuito. A queda de tensão no transistor vai ser de 2 volts e no diodo também de 2 volts. Isso está se referindo ao que nós configuramos no circuito aqui. Depois a gente passa para o estator. Os parâmetros, o diâmetro externo vão ser de 300 milímetros, interno 217, comprimento de 75, a gente muda o material interno para um ferro 1008 com 8% de 8% de carbono, então nosso carbono, o número de slots são C12. O tipo vai ser o tipo 4. Ok. Aplicar. Ok, tá ok. Aqui a gente vai desmarcar o autodesign para ele não fazer isso sozinho e vai postar os valores. SC é 11, RS é 2 milímetros. Isso tudo tá certo. Se eu não fechar e abrir, ele não vai abrir os outros parâmetros. Então, conferindo, HS13, HS2, vai ser de 17 milímetros, 11, SM 23.5, BS2 29, e aqui 2 volts, está certinho. Continuando, a gente vem no enrolamento agora. O número de camadas vai ser 1. Paralelo bearings ou ramos paralelos vai ser 1. E condutores por, que eu acho que é o próximo. Condutores por slot são 4. Acho que o resto é default. Vamos para o rotor agora. O diâmetro externo vai ser 210. Não tem muito segredo aqui, tá? Basicamente é só digitar os valores que estão no vídeo de referência. O software praticamente já desenha tudo para você, então aqui também a gente vai usar um ferro 1008 estilo. Ok. O tipo de polo vai ser o tipo número 5. Aplicar. Ok. Agora a gente vai adicionar no polo os valores. Então, embrace vai ser ponto 8. Espessura 6 milímetros.
gente vai ter um novo material. Esse é assim. Aqui vem um detalhe, o vetor magnético. Esse é 1115. Ok. Eu posso aplicar ou eu poderia ter. Deixa eu ver se ele tem. Não tem. Então vamos ao que a gente acabou de criar. Ok, aplicar. Agora o shaft também não tem o que fazer, tá ok? Adicionar um setup. Aqui vai ser 110 kW. A tensão nominal vai ser de 300 volts. A velocidade 3.300 rotações por minuto, operações 70 graus Celsius. Ok, certinho. Vamos validar. Tem um erro, eu vou verificar e já vou. Estava aqui, que está invertido, mas enfim, mesmo antes de mudar, eu simplesmente validei de novo. Ele aceitou, mas está errado. Então vamos alterar o polo. Aqui, na verdade, é 38. A espessura que é 6, não o contrário. O shaft e análise setup, tudo certinho. Isso é 375, beleza. Agora a gente dá uma outra validade. E agora basta a gente fazer a análise. Isso é bem rapidinho. Então, completou normalmente. Já tem os resultados. Full load operation. Maximizar. Vamos ver. Horsepower. Eficiência 97%. Velocidade tudo batendo. 114 cavalos de potência. Com isso a gente pode botar um gráfico. Acho que de corrente mesmo já é suficiente. Acho que seria interessante pra gente. Eu já vou fazer todos os dados e botar o resultado final. Porque
acredito que se a gente vem em Power, um gráfico similar, tá vendo? E acho que isso é interessante porque a eficiência em relação à angulação é bem interessante. E aqui a angulação em relação à contracorrente. Enfim, a gente pode é isso que eu estava procurando. Eficiência em relação ao torque, o ângulo de torque, o coeficiente de torque. Nós temos a relação de potência vezes o ângulo de torque. E é isso. Lá pelos resultados da simulação, a potência do interferro atinge um pico de aproximadamente 85,8 kW. Essa potência nominal de 110 kW que a gente configurou no setup, que é o esperado, a gente estava a potência não é a mesma de saída, tem as perdas, então no eixo sempre existem essas perdas entre elas. A gente chega a uma eficiência de 98,2%, próximo de 12 graus, mas cai bastante fora dessa faixa central. E os casos de extremos a gente chega com uma potência próxima de zero, que mostra que o motor só opera de forma eficiente dentro de uma faixa limitada de ângulo, em torno do ponto de operação nominal. A corrente de entrada também acompanha este comportamento. O pico é de aproximadamente 294,6 amperes, no mesmo pico de potência, em 68 graus. A curva de potência é assimétrica, sobe de forma mais suave, entre menos 31 e 0 graus, acelera até o pico em 78 graus e depois cai de forma acentuada. Comportamento não linear, conforme esperado desse tipo de máquina. Em resumo, o simulador de motor 5 de ímãs permanentes com os 14 polos e 12 ranhuras, que configuramos toda a geometria de estator do rotor, material magnético do ímã, setup de operação a 110 kW. O resultado mostrou um pico de potência no interferro de 85,8 kW com 98,2% de eficiência máxima, confirmando o comportamento esperado do campo. Gigantes sincronismos descritos na teoria. Isso conclui a apresentação. A referência para esse vídeo foi um vídeo no YouTube que o professor disponibilizou para a gente, e a documentação do próprio ANSYS. Com isso,